Oi, pessoal, turma aí do 7º ano. Hoje eu estou gravando esse vídeo de revisão, né? A gente vai poder revisar um pouquinho o conteúdo que vai cair, então, na nossa avaliação de P2 do 2º bimestre. Então, gostaria que você já pegasse aí a sua marca-texto, um lápis, uma caneta, algo para você poder anotar, né? Porque em todos aqueles conteúdos que foi mencionados para você estudar, eu quero que vocês façam algumas anotações para vocês estudarem mais especificamente alguns assuntos, né? Sabendo que a gente já estudou esses conteúdos, eu não vou estar dando uma aula novamente, não é isso. Nós vamos apenas fazer uma revisão, né, desses conteúdos, de tudo que a gente estudou para o 2º bimestre. E assim, essa revisão também, a gente já conclui, então, a nossa primeira unidade, que é falando sobre lealdade, né? Nós estamos estudando sobre a lealdade, então a gente conclui, então, essa primeira unidade, já fazendo aí a nossa prova P2, né? Então, eu espero que vocês consigam estudar bem, né? É bastante coisinha para estudar, mas, né, você grifando, você prestando bastante atenção, com certeza vai dar tudo certo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu fiz um PowerPoint, para que vocês fiquem atentos, né? Então, a nossa revisão aí do 2º bimestre. Nós temos aí, então, no livro de vocês de ética plena, né? Esse conteúdo do semáforo da lealdade, que foi nesse livro aqui, né? Que tem o 7 branco, já faz um tempo já que nós falamos sobre esse semáforo da lealdade, né? Mas a gente não esqueceu, não. Isso daí não caiu na prova anterior, então ela vai estar caindo agora no 2º bimestre, né? Então, lembrando aí do semáforo da lealdade, é importante que vocês saibam bem o que é o pare, o que é o atenção e o que é o sigo, né? Pare é quando a gente faz alguma coisa que realmente a gente não deveria estar fazendo, que a gente está traindo a confiança dos nossos pais, da nossa família, né? Ou de alguém perto da gente, um amigo. E também quando você faz alguma coisa onde ninguém pode saber, é aquela coisa que fica naquele segredo, aquele suspense, então isso aí você já sabe que é um pare. A atenção é quando você tenta se proteger de punições, omitindo ou mentindo sobre algumas ações, né? Então, isso não é tão grave, mas eu não vou contar para o meu pai, porque se eu contar, eu vou ficar de castigo, ou vou acontecer alguma coisa. É melhor eu não contar para que eu me dê bem e eu não seja castigado, né? E o sigo é quando você faz aquilo que é confiável, mesmo que você tenha as consequências. Você vai fazer aquilo que é certo, né? Que é leal, sendo íntegro, né? E aí, então, você pensa nessa questão do semáforo da lealdade, são as coisas que são leais. Então, quando você estiver em umas situações como essas, você vai saber que cor que é e se você deve não fazer ou se você pode fazer, né? Se aquilo que você está fazendo, você está sendo confiável, leal, íntegro, né? Então você pode fazer. Agora, se de repente aquilo que está fazendo é para tentar se proteger de algo, opa, então você tem que começar a prestar atenção, porque você está começando a ir para um lugar errado. E se aquilo que você está fazendo realmente é algo que seus pais não podem saber, tem que ficar tudo em segredo e tudo mais, aí realmente é uma coisa que você não deve fazer, né? Então, quando você coloca a sua vida dentro desse semáforo, fica mais fácil você tomar as decisões para você ser, então, um adolescente leal, né? Então, essa é uma coisa muito interessante. E aí a gente vai, então, lá para o nosso livro de ética comum, na página 22.
a página 22, que fala sobre lealdade se vende, né? Esse capítulo é o capítulo 3. Lealdade se vende, né? Então, aqui nessa página 22, nós vamos falar sobre os traidores da história, né? Então, nós temos ali 4 histórias, 4 frases importantes, eu gostaria que vocês grifassem elas e soubessem um pouquinho de cada história, né? Então, nós temos aí a Teto Brutus, que é a do... Quando César foi atacado, né, o imperador Júlio César, ele foi assassinado por um grupo de senadores e entre os que estavam assassinando ele estava o filho dele e ele vê o filho e ele diz essa palavra até tu, Brutus, né? Porque o próprio filho foi traidor. O beijo de Judas, né? Que você pode grifar ali também, olhando aí no seu livro, né? O beijo de Judas, como vocês já conhecem a história, né? Do traidor de Jesus, que Judas Iscariotes traiu Jesus com um beijo, né? Então, nós temos aí, e aí depois nós temos também, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, foi quando o próprio Jesus proferiu isso em relação àquelas pessoas que estavam matando ele, né? E também um quarteto, né, bem conhecido, que eles sempre diziam um por todos e todos por um, né, que é os 3 mosqueteiros. Então, nessa parte aqui da página 22, esses 4 assuntos você precisa saber, né? Porque vai cair na prova. Sobre essa parte de negociar que nós temos aí a gente não precisa, essa página 23, vocês não precisam se ater muito a elas, e vocês já podem ir na página 24, né? E aí, na página 24, vai falar sobre negociações, que a gente já conversou bastante sobre isso, mas ali no final do texto, né, na parte direita, tem assim: negociar é um processo de troca onde 2 partes ou mais fazem um acordo buscando o que seja bom para os lados, né, para que todos saiam ganhando. Ninguém fica no prejuízo. Numa boa negociação, não há somente um lado vencedor. Então, aqui pensando na questão de negociação, e quando a gente pensa em negociação, lealdade também, como já é o título aqui da lição, né? Lealdade se vende, então a gente, o que é para a gente negociar, né? Então, quando a gente pensa num negócio, né, numa casa, estou vendendo a casa, minha casa vale tanto e tudo mais, a gente começa a se perguntar em relação à lealdade, o que é que vale, né, a troca. E é importante também falar aqui sobre o ócio, né, aqui embaixo fala sobre o ócio. O ócio é quando estamos em descanso, relaxamento, lazer, tempo livre, vago, folga, sem termos que trabalhar. E também nós temos o que chamamos de ócio criativo, né? Que às vezes você precisa de algum momento para você ficar parado, para que venha ideias, né? De repente, às vezes ali parado, sem fazer nada, acaba você tendo ideias legais, né? No descanso aparecem muitas ideias, né? Continuando, então, aí nós vamos para a página 24 ainda, né? Nós temos ali sobre as negociações, mas aqui em cima, antes desse quadro das coisas negociáveis e inegociáveis, que vocês já, com certeza, já fizeram, e vocês precisam saber identificar isso, um pouco em cima falar, o grande dilema, né, vocês podem grifar isso, o grande dilema para a lealdade é que podemos sair perdendo quando negociamos nossos valores, amigos, família, virtudes do caráter, deixando de ser leais em situações que não podemos abrir mão do que é bom. Então, às vezes, quando a gente pensa nessa negociação, a gente pode negociar muitas coisas, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que alguns valores, amigos, família, virtudes de caráter, não se negociam, né? Então, você não pode abrir mão de uma coisa boa por causa de
alguma decisão, né? Então, é importante vocês terem isso em mente. E aí, vamos lá ainda a página 25, né? Já na próxima página aqui, nós temos as esponjas, né? Lembra que nós falamos que a esponja é algo que absorve, né? Que você coloca uma esponja dentro de um balde com água, ela vai absorver água, né? Então, se eu colocasse essa esponja dentro de um balde de café, vai absorver café. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, aí nós temos esse cuidado, eu gostaria que vocês grifassem. Nós temos que ter cuidado em não sermos como esponjas, absorvendo tudo que está ao nosso redor, sem acionarmos o nosso pensamento crítico. Então, igual eu usei o exemplo agora, se eu coloco na água, a esponja, ela vai absorver água. Se eu coloco no café, ela vai absorver café. Se a gente é esponja, aonde a gente estiver, se você estiver no ambiente de sujeira, sabe o que você vai absorver? Sujeira. Se você está no ambiente de alegria, você vai absorver alegria. Então, a gente tem que parar de ser esponja demais, né? Por quê? Porque isso pode ser perigoso, porque aí em cada ambiente você muda, né? Então, se a pessoa que é esponja, de repente ele está no barro, de repente ele está na água limpa, de repente está na água salgada, para ele não importa, ele vai absorver aquilo que tiver no ambiente. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você vai estar num ambiente que você precisa ter um pensamento crítico, pensar, puxa vida, mas será que eu devo mesmo fazer isso? Será que isso aqui será que é legal isso aqui, né? Então a gente precisa pensar nisso. Se não soubermos muito bem negociar o que deixamos ou não entrar em nosso coração, podemos ser influenciados por más ideias, más companhias e fazemos um mau negócio com a nossa lealdade. Então, às vezes, a gente abre mão da nossa bondade e tudo mais, porque às vezes a gente é amigo de uma pessoa que é tranqueira, pessoa que não presta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Na idade que vocês estão, essa questão de ser esponja, né? Vocês têm que começar a aprender que vocês não podem absorver tudo nos ambientes onde você estiver. Então, se de repente está todo mundo xingando, você vai xingar também, né? Então, é o famoso Maria vai com as outras, né? Toma cuidado com isso. Ainda na página 25, nós temos a fidelização dos negócios, né? Quando a gente vai... aqui é usado o exemplo de negociar, né? E aí, ali embaixo, nós temos um parágrafo muito importante que gostaria que vocês grifassem. Eu vou ler esse parágrafo. Pode ser que você não tenha coragem de vender os seus amigos. Pode ser que você não tenha coragem de vender seus amigos, mas tem trocado a sua obediência aos pais por momentos com más companhias, que seus pais já lhe sinalizaram que não gostaria que andasse com vocês. Ou pode também estar vendendo sua oportunidade de estudar e se sair bem na escola por momentos de jogos na internet. Quando negocia mal seu tempo de estudo, sua técnica de negociar a vida, na técnica de negociar a vida, você só sai perdendo se abrir mão da lealdade do bem. Então, às vezes você está negociando. Eu sei que vocês gostam dessa negociação, né? Então, vocês, às vezes, trocam, às vezes falam assim, meu pai não quer que eu faça isso, mas eu vou fazer, meu amigo está fazendo, né? Então, você começa você sempre foi uma pessoa obediente, de repente você começa a ter essas escolhas por causa do ambiente onde você está, né? Ou, às vezes, você troca um amigo bom que você tem, um amigo leal, por, às vezes, um outro amigo que parece mais legal, mais interessante, mais divertido, mas, às vezes, que te leva para um caminho ruim. Então, cuidado com isso. E, às vezes, você até negocia deixar de estudar para poder jogar, para poder estar na internet. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter. E, então, o capítulo 5, capítulo 4, nós não fizemos o capítulo 4, né? E nós já fomos direto para o capítulo 5, que fala sobre cumplicidade, né? Então, e aí a gente leu aquela história sobre o bobo da corte, né?
ali na página 28, né? E respondemos algumas coisas sobre o texto na página 29, mas isso vocês não precisam estudar. E eu quero que vocês já vão direto lá para a página 30, que vai falar sobre cumplicidade e confiança, né? Ter alguém em quem a gente confia é muito bom. Isso promove cumplicidade e parceria, né? Então, quando você é cúmplice, é quando você faz uma coisa para ajudar o outro, né? Então, você está sendo cúmplice. Nós vamos ver um pouquinho mais abaixo sobre isso. Mas aqui nessa página 20, fala especificamente sobre aquela moeda, né? Lembra? É uma moeda que tem dois lados da moeda. E onde um lado é a confiança, você pode grifar aí, e o outro lado é a lealdade. Então, isso aqui é importante vocês saberem, né? Porque você só vai dar... na verdade, assim, são duas moedas, né? Uma moeda é a confiança e outra moeda é a lealdade. Então, você dá uma moeda de confiança sabendo que alguém vai te dar a lealdade em troca. E assim, e vice-versa, né? Agora, a palavra cúmplice, ali nesse quadro azul que nós temos ao lado, fala assim, é juridicamente aplicada àquele que contribui com outra pessoa na realização de um crime. Nesse sentido, o cúmplice usou a sua lealdade para algo ilegal ou a alguém que não é merecedor de sua confiança. Da maneira mais ampla, cúmplice é também aquele que colabora com outro, alguém, na realização de alguma coisa. É ser sócio, parceiro. Esse é um exemplo de boa lealdade, né? Então, o cúmplice pode ser cúmplice para coisas ruins e cúmplice para coisas boas, né? Então, nós vamos lá na página 31, que fala, tô fora, tô dentro. Para a vida, escolhemos pessoas para caminhar conosco, sendo parceiros durante muito tempo, talvez durante toda a vida. São companheiros que queremos que estejam por perto em todos os momentos e que sabemos que podemos contar com eles. São amigos que são nossos colaboradores em nossas ideias, em quem queremos bem e a quem ofertaremos também atos de bondade. Amigos fiéis e verdadeiros nos oferecem o que é bom e agradável, né? Então, é importante aí na seleção dos seus amigos. E depois, pulando um parágrafo no outro, você pode grifar isso também, que é importante saber, não podemos desperdiçar nossa lealdade e confiança com quem nos leva para o mal ou para a ilegalidade. Então, gente que não presta, gente, tem que estar fora, você está fora do meu caminho, né? Muda de vida. Próximo, ainda na página 31, nós vamos falar ali embaixo, né, sobre os parceiros do bem, né? Então, quando você pensa em seus amigos, nas suas escolhas, né? E ali no último parágrafo tem um parágrafo bem interessante. Você deve ter muito cuidado a escolher quem serão seus parceiros para a vida e se realmente eles querem o seu bem. Às vezes, para fazer alguém rir ou agradá-lo, você fará escolhas que farão outros chorar de decepção, como seus pais irresponsáveis, que lhes querem muito bem. Escolha sempre da forma certa as atitudes que irá realizar. Então, às vezes, para você fazer o seu amigo feliz, você tem que fazer sua mãe e seu pai triste. Será que vale a pena? Então, realmente, a gente sabe que os nossos pais, eles são parcerias do bem. E então, nós vamos ali para o capítulo 6, fidelidade a quem, né? Então, nós falamos ali na página 32 sobre o jogo da vida, né? Nós comentamos sobre isso. E então, aí nessa parte amarela, ainda na página 32, nós temos aí sobre prioridades. E eu gostaria que vocês grifassem aí esse primeiro parágrafo, que fala assim, ó, você se lembra que lhe apresentamos a lealdade como o respeito a princípios, às regras, a fidelidade aos compromissos assumidos? É ser sincero, franco, honesto, alguém que se pode confiar, que cumpre suas obrigações. Uma pessoa responsável
E aquela que tem a honra e a decência é leal e cumpre com suas promessas. Isso aqui é uma recordação daquilo que a gente já estudou, né? Lá nos primeiros capítulos, o que é lealdade, né? Então, aqui está só relembrando, né? E relembrar é sempre importante. Então, pode ser que caia na prova isso aí. E então, mas ali vai falar especificamente, aí nesse terceiro parágrafo, vai falar especificamente sobre a prioridade, né? Então, aqui fala, quando tratamos da vida real, a lealdade e a prioridade andam juntas, né? Prioridade é aquilo que vem primeiro em tempo, ordem e dignidade. Então, aquilo que você sempre está lembrando de fazer, aquelas pessoas que você sempre está conversando, é porque elas são prioridades na sua vida. Aquelas coisas que vocês é porque são prioridades, estão em primeiro lugar na sua vida, né? E eu espero que dentre todas as coisas que vocês escolheram como prioridade para a vida de vocês, vocês tenham escolhido Deus, né? Que é que deve ser a nossa maior prioridade. Então, página 33, nós vamos ali fala um pouquinho sobre a agenda da lealdade, né, na página 33, e aí, aqui no meio, né, no segundo parágrafo aqui, fala uma coisa interessante. Até coloquei uma estrela vermelha aqui, né, para vocês poderem se localizar do que é para grifar aí no seu livro. Então, ali fala assim, a agenda é um instrumento que nos ajuda a organizar o dia, a semana, o mês e o ano. É muito importante você se organizar, né, para que você seja leal aos seus compromissos, né? Você tem compromisso, tem coisa para fazer. Então, agora é hora do quê? Amanhã eu tenho o quê? Eu tenho tarefa do quê para fazer? Então, isso aí é ser leal. Ao identificar com o que você gasta mais tempo, saberá onde está a sua prioridade, né? Então, isso a gente já tinha até comentado um pouquinho na página anterior. E então, vamos ali na página 34 e 35, porque ali nós vamos falar um pouquinho sobre os sabotadores da agenda. Na página 34, lá embaixo, fala sobre os sabotadores, né? Mas antes disso, nesse sabotadores da agenda, né? Logo abaixo fala assim, ó, existem obstáculos que podem ser sabotadores em nossa agenda, tentando nos impedir de alcançarmos o que desejamos ou planejamos. O que é sabotar? Importante também, você pode grifar ou colocar uma estrelinha aí, né? Sabotar é a tentativa de enfraquecer ou prejudicar algo de forma oculta, danificando um objetivo, né? Então, isso aí é importante vocês saberem o que é sabotar. E aí nós temos os sabotadores de agenda. Quais são esses sabotadores? São 3: preguiça, procrastinação e falta de planejamento. Preguiça, não precisa nem explicar o que é. Procrastinação é para deixar para fazer amanhã o que você poderia ter feito hoje. E falta de planejamento é sem se organizar, sem ter agenda. E nós temos ainda também, no final da página 35, mantendo foco na agenda. Cuidado para a sua agenda não estar recheada de tempo para coisas e não para pessoas. A sua agenda, você tem, logicamente, um monte de coisa para fazer. Mas lembre-se que na sua agenda também você tem que ter um tempo para você gastar com pessoas. Pessoas é importante. Então, preste bastante atenção na sua agenda. Então, ali nós vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 7, que é relatar ou delatar. Então, nós assistimos, né, quando nós vimos esse capítulo, nós assistimos aquele videozinho sobre Alibaba e os 40 ladrões, né? Então, e nós falamos, então, nesse capítulo, primeiramente sobre o dilema moral. E aí, ali na página 37, lá em cima, você grifa isso aí, que é um dilema moral. É quando precisamos fazer uma escolha entre ações diferentes que estão em conflito e que as decisões tomadas podem evitar um mal maior. É entender o que é certo a se fazer na situação e que vai promover o bem maior para todos, né? Então, às vezes você chega numa encruzilhada, tem que tomar uma decisão, vai doer para alguém, né? Vai doer para alguém. Mas você tem que ver
qual que é que vai ter um mal, evitar um mal maior, né? E ali no meio da página, também é importante lembrar que toda escolha traz consequências, né? Então, a gente viu ali até pelo vídeo do Alibaba que ele fez escolhas e, logicamente, ele teve consequências, né? E aí você pode, então, ir para a próxima página, que é a página 38, lá embaixo, grifem esse último parágrafo aí da página 38, que diz assim, ó, diante de um dilema que nos puxa ou para um lado ou para o outro, teremos que nos posicionar. Nossa posição mostrará quem nós somos em relação ao nosso caráter. Nesse momento, precisamos saber ao que ou a quem seremos leais, né? Então, é muito importante que toda vez que você tomar uma decisão, você vai mostrar quem você é. Então, preste bastante atenção nas decisões que você toma na sua vida. Página 39. Lá embaixo, nós vamos falar sobre a delação, né? E ali nós temos a delação premiada, que ela é explicada, na verdade, na página 40, lá no primeiro parágrafo, que fala assim: se os acusados envolvidos na situação começarem a receber alguns privilégios, quem sabe não detalhariam o caso, esclarecendo o que havia acontecido e apresentando todos os envolvidos naquela situação? Então, a delação premiada é quando alguém recebe prêmio para poder falar, né? Alguma coisa sobre algum crime, né? Então, é importante vocês saberem o que é uma delação premiada, ok? E o nosso gráfico, o famoso gráfico que eu gosto muito, que é a lealdade na medida certa. Lealdade de menos causa deslealdade, traição, vingança, né? Então, quando tem menos, né? Falta da lealdade. E quando tem lealdade demais, né? Nós temos a despersonalização, passividade, né? O exagero da lealdade pode gerar omissão, passividade, a pessoa não se posiciona, né? Fica, ai, tá bom, tá bom, tá bom. É gente que é leal demais. Então, é sempre importante sermos leais na medida certa. Ainda na página 40, falamos um pouco sobre o anonimato, né? E aí, ali do lado desse quadro aí, né, no primeiro parágrafo, abaixo do título aí, questões sobre o anonimato, nós temos uma frase que eu gostaria que vocês grifassem, que é: delatar é relatar, denunciar, revelar algo que está escondido sobre uma questão ou um problema, né? Então, é importante vocês saberem o que é delatar. E, explicando melhor um pouco sobre o anonimato, nós estamos ali na página 41. Eu gostaria que vocês grifassem o primeiro parágrafo. Anonimato é o quê? É a qualidade ou condição do que é anônimo, isto é, sem nome ou assinatura. Então, é importante isso. E depois, você tem ali no quinto, né? No quinto ponto ali, né? Desse quadro bege que nós temos aí. Anonimato total na internet não é garantido, já que os endereços de IP, a princípio, podem ser rastreados e associados ao computador que originou a mensagem. Então, sabemos que o anonimato, quando se trata na internet, ele não tem garantias, né? Não tem garantias de anonimato. Dá para descobrir quem é que escreveu o quê. E segredos que fazem mal, ainda na página 41, falando um pouco sobre a laranja podre, né? Muita gente guarda segredos que fazem muito mal. Esconder uma laranja podre pode deixar tudo mal cheiroso e nos fazer sofrer consequências da tristeza, do remorso, da culpa, de uma ferida em nossa alma, né? Então, problemas de segredos, né? Quando é igual você colocar uma coisa podre no meio das outras coisas que estão boas, né? Lealdade a quem? Nossa lealdade mostrará a quem temos entregado a chave do nosso coração. Mostrará também em que se baseiam nossas decisões e onde depositamos a nossa confiança.
A lealdade é uma aliança de fidelidade, mas precisamos saber muito bem a quem nos aliamos, né? Então, é importante a gente saber exatamente quem são os nossos aliados, com quem que a gente pode realmente contar. E aí, então, nós vamos para mais um capítulo, que é o capítulo 8, o capítulo 8, que vai falar sobre dignidade, né? Isso que nós falamos, se eu não me engano, na aula passada, sobre dignidade, e nós ouvimos a história do Pedro e da Teresa, né? Mas sobre essa história a gente não precisa se preocupar com os dados dessa história, mas eu gostaria que vocês tivessem uma noção aí dos canais de denúncia, né? Esses números, né? Pelo menos alguns aí você precisa ter uma noção que órgão que chama, né? Que número que chama o quê, né? Então, dá uma lida nessa parte aí, tá bom? Da página 43. E, continuando ainda, na página 44, nós vamos falar um pouco sobre denúncia. Denúncia é uma forma de combate à injustiça. Está aqui no segundo parágrafo aí desse quadro amarelo. Nós temos aí que a denúncia é uma forma de combater injustiças, né? E lá no final ainda desse quadro amarelo, vamos falar um pouco sobre coragem. A coragem é uma virtude que nos leva a sermos fortes diante dos perigos, nos levando a pensar e agir apesar do medo. A lealdade para com o bem nos leva a vencer o medo e a sermos corajosos ao denunciar o mal, né? Então, é importante a gente ter coragem para falar que está realmente acontecendo alguma coisa errada. E cuidado com a falsa acusação. É um cuidado que a gente precisa ter ao realizar uma denúncia, ter certeza do que é realmente verdade, o que vamos relatar, né? Então, cuidado. A polícia sempre alerta, né, sobre os trotes, sobre as ligações de crianças e adolescentes ligando para o socorro policial e inventando histórias só por brincadeiras. Então, isso é uma prática que realmente não deve acontecer com nenhum de nós, né? Isso aí no final da página 44. Então, é isso aí que vai cair na nossa prova, né? Nossa P2. E eu espero que vocês estudem, né? Deem uma olhada. Se precisar ver novamente o vídeo, volta o vídeo e assiste novamente. Mas estude, esforça-te e Deus vai te abençoar e você vai ter uma boa prova. Que Deus realmente esteja com você. Bom? Deus abençoe e boa prova para vocês aí, dependendo totalmente e exclusivamente do nosso Deus. Que Deus abençoe.